Talvez o inimigo não precise destruir a sua vida. Ele só precise te manter alimentando pensamentos que te puxam de volta para o chão. Pensamentos de culpa, vergonha, rejeição, medo, incapacidade. Pensamentos que até parecem ser seus, mas que na verdade muitas vezes nasceram de uma dor, de uma ferida, de uma mentira. E hoje eu quero te mostrar algo muito profundo na palavra de Deus. Algo que talvez você até já tenha lido algumas vezes, mas nunca tenha percebido dessa forma. Lá em Gênesis, depois da queda, Deus declara para a serpente: sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. A serpente ela foi condenada a rastejar, a viver no nível do chão, a se alimentar do pó. Mas sabe o que a Bíblia também diz? Que Deus formou o ser humano do pó da terra. Só que Deus não parou no pó, Ele soprou o fôlego de vida. Então presta atenção nisso. Eu e você temos origem no pó, mas a nossa identidade não termina no pó. Nós temos histórias, corpo, memória, dores, marcas, mas também temos o sopro de Deus. Carregamos a imagem e semelhança, carregamos a identidade. Só que quando você decide viver dominada pelos pensamentos do medo, da culpa, da vergonha, da rejeição, você desce para o nível do pó. Não porque você não tenha valor, mas porque uma mentira começou a ocupar o lugar da verdade. E aqui entra uma chave muito forte. Toda vez que você alimenta aquilo que te prende na culpa, na vergonha, no medo, na rejeição, você está dando alimento para aquilo que Deus já condenou a rastejar. E eu sei que isso é forte, e eu não estou dizendo isso para te gerar medo, eu digo isso para te gerar consciência. Porque talvez você não tenha escolhido a dor que viveu, não tenha escolhido a rejeição, escolhido o abandono, não tenha escolhido ser traída. Talvez você não tenha escolhido a palavra dura que ouviu e nem a infância que teve. Mas chega um momento em que você precisa olhar para aquilo que aconteceu e perguntar: até quando eu vou continuar alimentando isso dentro de mim? Porque uma coisa é ter sido ferida, outra coisa é permitir que a ferida continue governando a sua vida. Uma coisa é ter se sentido rejeitada, outra coisa é transformar a rejeição em identidade. Uma coisa é ter sido abandonada, outra coisa é decidir passar uma vida inteira abandonando a si mesma. E é aqui que entra a autorresponsabilidade. Não para negar a dor, não para passar pano quente em cima da história, não. Não é para dizer supera logo e nem para espiritualizar trauma, mas é para te dizer: isso aconteceu comigo, mas não vai continuar alimentando em mim. Eu sou Monique Werner, psicanalista cristã, e eu ajudo mulheres a ressignificarem as suas histórias, curarem as suas emoções e restaurarem a sua identidade à luz da verdade de Deus, com profundidade emocional, responsabilidade e consciência. E se esse assunto já mexeu aí contigo, fica aqui comigo até o final, porque hoje você vai entender por que alguns pensamentos parecem tão difíceis de vencer e como começar a tirar a autoridade deles sobre a sua vida. Quando a gente olha para Gênesis, a queda não começa simplesmente com uma fruta. Ela começa com uma conversa, com uma sugestão, com uma dúvida plantada. A serpente não chega arrancando Eva à força da presença de Deus. Não, ela chega questionando, distorcendo, insinuando, mexendo na percepção. Ela toca na identidade. A questão não era apenas comer ou não comer a fruta. A questão era: será que Deus realmente disse? Será que Deus está escondendo algo de você? Será que você pode confiar mesmo em Deus? Será que você já é suficiente como Deus te fez? Percebe? Antes da queda acontecer, no comportamento ele aconteceu na mente. Antes da atitude veio a dúvida. Antes da desobediência, a distorção. E é assim até hoje. Porque muitas vezes, antes de uma mulher aceitar um relacionamento tóxico, existe uma mentira dentro dela dizendo: é isso que você merece. Antes de ela aceitar ser diminuída, existe uma crença dizendo: você não tem valor. Antes de ela se calar diante de abusos emocionais, existe uma voz interna que diz: se você se posicionar, vai ser abandonada novamente.
Consegue perceber que a guerra espiritual, ela não começa só quando algo grande acontece. Muitas vezes ela começa numa pequena frase que você acreditou. Uma frase que um pai disse, uma rejeição sofrida que uma mãe demonstrou, uma comparação na infância, um abandono, traição, humilhação, experiências onde você concluiu, tem algo de errado comigo. E quando essa conclusão entra, ela começa a virar a lente a qual você vai enxergar a vida a partir de agora. Você não vê mais o mundo como ele é, você passa a ver o mundo através da sua ferida. Existe uma frase muito forte que eu gosto de dizer: a guerra de Satanás não é contra Deus, porque contra Deus ele já perdeu. A guerra dele é contra aquilo que em nós revela Deus. E aqui tem algo muito profundo. Satanás desejou ocupar um lugar que nunca pertenceu a ele. Ele quis uma glória que não era dele, uma posição que não foi dada a ele. Ele quis ser semelhante a Deus. Mas quando Deus cria o ser humano, ele faz algo extraordinário. Ele cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus coloca em nós uma marca que Satanás nunca teve. Nós carregamos representação, semelhança, identidade, sopro de Deus. De certa forma, carregamos aquilo que Satanás tentou usurpar, uma posição de honra, glória e representação diante de Deus. Não porque ele desejasse ser humano, mas porque ele desejou ocupar um lugar que nunca pertenceu a ele. Por isso, ele ataca tanto a nossa identidade. Porque quando ele olha para mim e para você, ele vê uma filha de Deus, uma marca que ele nunca recebeu. Ele vê imagem e semelhança do Criador. E se ele não pode apagar Deus, ele tenta distorcer a imagem de Deus em você. Como ele não pode destruir a Deus, ele tenta destruir a forma como você se enxerga. Como ele não pode roubar o trono de Deus, ele tenta ocupar um espaço na sua mente. Como ele não pode mudar quem Deus diz que você é, ele tenta fazer você acreditar naquilo que você não é. Porque uma mulher que não sabe quem é, aceita qualquer adjetivo. Aceita ser chamada de difícil, de exagerada, fraca, problemática, incapaz. Aceita ser definida pelo abandono, pela traição, rejeição, pelo abuso, pelo erro do passado. Mas uma mulher que sabe quem é em Deus começa a ouvir essas vozes de dizer: essa voz pode até ter feito parte da minha história, mas ela não tem autoridade para definir quem eu sou. Aqui eu quero que você entenda algo com muita clareza. O inimigo não precisa fazer você deixar de acreditar em Deus. Ele não precisa te tirar da igreja. Basta ele te manter dentro da igreja, mas cheia de culpa, vergonha, comparação, medo, religiosidade. Ele não precisa te impedir de orar. Basta fazer com que você não se sinta filha. Ele não precisa destruir os teus sonhos. Basta ele te convencer que eles não são para você. Percebe a guerra na identidade? Porque uma identidade distorcida, todo comportamento começa a ser comprometido. E os planos de Deus começam a ficar distantes. Um dos grandes perigos dos nossos dias é espiritualizar tudo aquilo que também precisa ser tratado na alma. Muitas vezes, quando uma mulher está ansiosa, triste emocionalmente, desorganizada, presa em ciclos de culpa, de rejeição, a primeira leitura que algumas pessoas fazem: está faltando Deus, está faltando oração. Não, não é falta de fé. Eu preciso te dizer algo com muito respeito e muita responsabilidade. Nem toda dor emocional é ausência de Deus. Muitas vezes é uma ferida que nunca foi olhada. Uma memória que nunca foi elaborada, um trauma que foi silenciado. Às vezes é uma criança ferida dentro de uma mulher adulta tentando sobreviver do único jeito que ela aprendeu. Eu vejo muitas mulheres que amam Deus, mulheres que servem, que oram, que estão na igreja, conhecem a palavra, mas que continuam carregando uma alma adoecida, porque acreditaram que só estar num ambiente espiritual automaticamente curariam aquilo que elas nunca tiveram coragem de enfrentar dentro de si. E não é assim. Deus cura sim, Deus restaura, Deus liberta, mas muitas vezes a cura começa quando você permite que a luz de Deus entre exatamente no lugar
que você passou a vida inteira escondendo. Não adianta levantar as mãos no culto e continuar escondendo a dor no secreto. Não adianta servir no altar e continuar se destruindo por dentro com culpa, comparação, vergonha, rejeição. Não adianta declarar que é filha, mas continuar se comportando como órfã emocional. Isso não é acusação, é um convite à consciência, porque muitas mulheres não estão longe de Deus, elas estão longe de si mesmas. Elas aprenderam a buscar Deus, mas nunca aprenderam a olhar para a própria alma com verdade. Aprenderam a servir, mas não aprenderam a sentir. Aprenderam a sorrir, mas não aprenderam a elaborar. Aprenderam a dizer tá tudo bem, mas continuam sangrando por dentro. E uma dor não tratada, ela não desaparece só porque ela foi escondida atrás de uma rotina espiritual. Ela continua falando no casamento, na maternidade, na forma como você reage, na forma como você tem necessidade de controlar, na dificuldade de confiar, na culpa que você sente por descansar. Percebe? O tempo todo ela está falando. Por isso eu não espiritualizo o trauma. Não faz sentido falar para a mulher ferida. Ore mais, quando ela também precisa olhar para a história que a ensinou a se rejeitar. Não faz sentido dizer apenas, perdoa logo, quando talvez ela nem tenha conseguido nomear a dor que ela viveu. Não adianta dizer apenas, você precisa ter fé, quando talvez ela tenha fé, mas carregue uma memória emocional que a faz viver em um estado constante de defesa. Porque a fé não anula processo, fé não nega dor e não substitui maturidade emocional. Fé é a força que sustenta você, enquanto Deus ilumina aquilo que precisa ser tratado. Tem dor que precisa ser acolhida, tem memória que precisa ser ressignificada, tem comportamento que precisa ser compreendido, tem corpo que precisa ser regulado, história que precisa ser elaborada, sentimento tóxico que precisa ser nomeado para que ele deixe de governar. E isso de forma alguma diminui Deus. Pelo contrário, é isso que permite que Deus entre em áreas que antes você mantinha trancadas. Porque o problema não é sentir dor, o problema é transformar a dor em morada. Não é ter sido ferida, mas é permitir que a ferida continue decidindo por você. Espiritualmente, quando você permanece alimentando pensamentos e sentimentos que te mantêm no nível da culpa, da vergonha, da rejeição, da amargura, do medo, você está dando alimento para aquele que Deus já colocou embaixo dos seus pés. Você não escolheu tudo o que aconteceu com você, mas hoje é só você quem pode começar a escolher o que vai continuar alimentando dentro de você. A sua dor precisa ser acolhida sim, mas ela não pode ser alimentada como identidade. A sua história precisa e merece ser honrada, mas ela não pode continuar governando a sua mente. O trauma pode explicar muita coisa, mas ele não recebeu de Deus o direito de definir o seu destino. Você não é obrigado a acreditar em todo pensamento que aparece dentro da sua mente. A mente produz pensamento, o trauma produz interpretação, a ferida produz suspeita, o medo produz cenário, a rejeição, leitura distorcida, a culpa, a acusação. Mas nem tudo que aparece dentro de você vem da verdade. Às vezes a sua mente diz, ele vai me abandonar, mas quem está falando é uma menina que lá atrás foi abandonada. Talvez você ouça, ninguém se importa comigo, mas quem está falando é a criança que se sentiu invisível. Então a pergunta não é apenas no que eu estou pensando. A pergunta é de onde vem esse pensamento? Da verdade de Deus, da minha identidade ou da minha ferida tentando me proteger? Ou do inimigo tentando que eu não viva as promessas que Deus tem para minha vida? A ferida, ela não pode ser o seu profeta. Na neurociência, pensamentos repetidos criam caminhos neurais. Quanto mais você repete uma crença, mais familiar ela fica para o cérebro. Na PNL, aquilo que a gente repete internamente começa a programar a nossa forma de perceber o mundo. O que você tem programado dentro de você? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Espiritualmente, aquilo que você aceita como verdade começa a ocupar um espaço de autoridade dentro de você.
Por isso a gente precisa tanto vigiar a nossa mente com maturidade, porque nem todo pensamento merece morada, nem toda acusação merece resposta e nem toda voz merece obediência. O que em mim tem sido alimentado todos os dias? Porque aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta a culpa cresce. Se você alimenta a rejeição, a comparação, o medo, o ressentimento, a amargura, tudo isso cresce. Mas se você alimentar a verdade, ela também cresce. Toda vez que a gente aceita uma mentira como verdade, a gente entrega alimento pronto para aquilo que deveria estar embaixo dos nossos pés. Toda vez que você repete, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não sou amado, eu sou um problema. Não, eu não tenho jeito. Um caminho interno está sendo reforçado e você está ensinando o seu cérebro a procurar provas disso. Você está treinando o seu sistema emocional a reagir como se isso fosse uma verdade. E espiritualmente isso é muito forte, porque você está dando espaço para uma acusação que não vem de Deus. Deus é amor. Deus corrige, mas Ele não acusa. Deus confronta, mas não destrói. Ele revela, mas não humilha. A acusação do inimigo, ela te fere e aprisiona. Tem muita gente que confunde essas duas vozes. Acha que é Deus dizendo, você não presta, mas Deus está dizendo, filha, volta para mim. Às vezes acha que é Deus falando, você estragou tudo, mas Deus está dizendo, eu faço novas todas as coisas. A acusação te empurra para o chão, a verdade de Deus te chama para se levantar. Em Romanos 12:2, a palavra de Deus fala sobre renovar nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é muito profundo porque Deus não quer apenas tocar nas nossas emoções em um momento bonito. Ele quer transformar a forma como a gente pensa. Se a sua mente continuar funcionando com as mesmas crenças, você até pode receber uma palavra linda no culto de domingo, mas voltar para os mesmos padrões na segunda-feira. Você chora no culto, mas se sabota em casa. Você ora, mas continua aceitando migalhas. Você declara que é filha, mas se comporta como órfã. Você diz que confia em Deus, mas continua tentando controlar tudo, porque no fundo acredita que se soltar, tudo vai desmoronar. Renovar a mente não é repetir frases bonitas. Renovar a mente é confrontar as mentiras que você aprendeu a chamar de verdade. É se perguntar, esse pensamento nasceu em Deus? Ou será que essa voz parece a voz da minha mãe? Essa cobrança parece a voz do meu pai? Esse medo parece a memória do abandono? Essa culpa parece uma antiga tentativa de me manter no controle? Será que essa vergonha parece o lugar aonde eu fui ferida? E é só depois de trazer essa mentira para a luz da verdade, a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Porque aquilo que fica escondido governa, mas aquilo que vem para a luz pode ser curado. E não existe liberdade sem verdade. Agora eu quero te dar um caminho prático. Não basta só entender. Você precisa começar a treinar uma nova ferramenta de responder aos seus pensamentos. Pega um papel e uma caneta e anota. Primeiro, identifique a voz. Quando um pensamento vier, não aceite imediatamente. Pergunte, que voz é essa? Ela parece com a voz de Deus ou com a voz da acusação? Ela me conduz à vida ou ela me empurra para a culpa? Ela me aproxima da verdade ou ela me afunda no medo? Porque Deus pode te confrontar, sim, mas o confronto de Deus sempre carrega caminho. A acusação só carrega sentença. Segundo, nomeie a mentira. Diga com clareza, isso é uma mentira. Isso é medo, não direção. Isso é rejeição falando, não é identidade. Quando você nomeia, você começa a separar quem você é daquilo que você sente. Você pode sentir medo sem ser o medo. Sentir rejeição sem ser rejeitada. Você até pode se sentir incapaz em alguns momentos, mas você não é incapaz. Terceiro, substitua pela verdade. Não basta expulsar uma mentira, você precisa colocar uma verdade no lugar. Se o pensamento diz eu não sou capaz, você responde
Eu estou em processo, com Deus me capacitando, segurando a minha mão em cada passo. Se o pensamento diz, ninguém me ama, você responde, eu posso ter sido rejeitada, mas eu não sou rejeitada. Eu sou filha amada de Deus, eu sou quem Deus diz que eu sou. Se o pensamento diz, eu vou ser abandonada, você responde, essa é só uma memória antiga tentando me proteger. Hoje eu posso me posicionar com maturidade. Hoje eu sou adulta. Quarto, haja de acordo com essa nova identidade. Porque pensamento novo sem comportamento novo vira só discurso. Se eu digo que eu tenho valor, eu preciso parar de aceitar relações que me tratam como opção. Se eu digo que eu sou filha, eu preciso parar de viver mendigando aprovação. Se eu digo que eu sou capaz, eu preciso dar pequenos passos de coragem. Se eu digo que Deus me ama, eu preciso parar de usar os meus erros como sentença eterna. A mente muda com verdade, repetição e experiência. Você precisa ensinar o seu cérebro, o seu corpo e a sua alma que uma nova história começou. E eu quero que você grave isso. A serpente rasteja, você se levanta. A serpente come pó, você se alimenta da verdade. Ela acusa, Deus te chama pelo nome. Ela distorce, Deus revela. A serpente quer te prender no chão e Deus sopra vida em você. Talvez você tenha vivido muitos anos no nível do pó, da culpa, da vergonha, da comparação, do medo. Mas hoje Deus está te lembrando, filha, você não foi criada para rastejar emocionalmente. Você veio do pó, mas você recebeu o meu sopro. Você pode ter tido uma história difícil, mas não é a sua dor que define a sua identidade. Você pode ter sido rejeitada por pessoas, mas não foi rejeitada por Deus. Você pode ter errado, mas o erro não é seu nome. Quando você começa a se levantar na verdade, a mentira vai perdendo força. Não de uma vez, não magicamente. É um processo, mas dia após dia, pensamento por pensamento, escolha por escolha, até que a voz que antes te acusava vai perdendo a autoridade e a voz de Deus começa a ocupar novamente o lugar que sempre foi dela dentro de você. Agora eu quero declarar sobre você. Você foi formada do pó, mas carrega o sopro de Deus. A sua história pode explicar algumas dores, mas ela não tem autoridade final sobre quem você é. A rejeição não é o seu nome, a culpa não é a sua identidade, o medo não é o seu conselheiro e a acusação não é a voz do seu pai. A sua mente não precisa continuar sendo território de guerra sem governo. Ela pode se tornar o lugar de verdade, cura, discernimento e renovação. O lugar onde a palavra de Deus entra e começa a organizar aquilo que a dor desorganizou. Então, da próxima vez que vir um pensamento dizendo que você não é capaz, que você não tem valor, ou que você não é amada, respire, pare, observe e diga: essa voz não tem autoridade sobre mim. Eu reconheço essa mentira e escolho a verdade de Deus. Serpente, seu lugar não é na minha mente, seu lugar é debaixo dos meus pés. Deus te deu autoridade para isso. Use. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir uma coisa. Não assista como se nada tivesse acontecido. Compartilha esse vídeo. Deixa esse vídeo alcançar mulheres que precisam saber quem elas são. Deixa mulheres descobrirem quais são as vozes que elas estão ouvindo. E coloca aqui embaixo, eu carrego o sopro de Deus, porque essa talvez seja a primeira declaração de uma nova estação na sua vida. E se você sente que precisa de ajuda para identificar essas mentiras, compreender a raiz das suas dores, desses padrões que se instalaram na sua vida, eu estou aqui para segurar a sua mão. É exatamente isso que eu faço. Eu ajudo mulheres a ressignificarem suas histórias, curarem suas emoções e voltarem para a verdade sobre quem são aos olhos de Deus. Porque você não foi criada para viver no pó. Você foi criada para se levantar. Você é filha, você é imagem e semelhança do Senhor.